Bom, então a gente tem aqui um exercício que é o exercício da travessia do rio, tá? Quando cair esse tipo de exercício aqui, toma cuidado, porque às vezes ele vai querer fazer você confundir. Então imagine que tem um rio aqui, tá? Tô dizendo o meu rio. E eu quero pegar um barco que vá do ponto A até o ponto B. Aqui nesse exercício, não necessariamente o ponto A e o ponto B estão alinhados, tá? Mas a gente vai visualizar como se eles estivessem alinhados para poder visualizar bem esse problema. Tá? E vamos lembrar que velocidade é um vetor, tá? Velocidade é um vetor, tá? Isso aqui, para poder resolver esse exercício, é um conhecimento importantíssimo que velocidade é um vetor. Por quê? Eu tenho um barco e esse barco vai ter que atravessar lá do ponto A até o ponto B. Vou colocar aqui um barco com uma vela, né? Na verdade ele tem um motor, tá? Vamos pensar aqui no motor. Tem um motorzinho aqui girando, tá? E aí esse motor ele tem uma capacidade. E vamos dizer que essa capacidade é a velocidade máxima, a gente vai chamar de velocidade máxima, que é a que a gente vai usar para esse barco. Tá? Tudo isso para poder explicar esse exercício. Bom, e aí a gente vai colocar o barquinho ali no rio, e vamos lá, vamos colocar o barquinho, tudo que for do barquinho aqui, a gente vai usar a cor vermelha, a cor roxa, perdão, vamos combinar isso, porque vai ter cor aqui, porque senão nós vamos fazer confusão. Então tá aqui o nosso barquinho, tá? E aí o que acontece é o seguinte, tudo que for do rio, vamos usar a cor verde aqui, tá? Ó, o rio, ele tem uma correnteza. E essa correnteza vai atuar sobre esse barco, ela vai carregar esse barco, mas sempre nesse sentido aqui que vamos dar a norma para os eixos aqui, ó. Tem o eixo X e o eixo Y. É sempre no sentido Y, essa correnteza vai dar uma velocidade para esse barco. E aí o que acontece? Esse barco, para ele andar em linha reta de A até B, ele vai ter que ter uma velocidade que contrapõe essa correnteza do rio, para ele cancelar a correnteza do rio. Por quê? O rio vai conferir uma velocidade aqui no barco, vamos pensar que ela está puxando o barco, que eu vou chamar de V correnteza. E por isso o barco, combinamos que o roxinho era a cor para o barco, ele vai ter que ter uma velocidade aqui que eu vou chamar de VY, que seja de módulo igual à velocidade da correnteza. Mas como que eu vou fazer isso com o barco? Gente, se eu pensar aqui no barco, vou colocar ele pequenininho aqui do lado de fora, ó. Tô aqui. Se eu pensar que eu quero que esse barco tenha uma componente Y de velocidade, eu vou ter que direcionar, ó, eu tenho uma componente Y, mas eu também quero atravessar, eu quero ir lá na horizontal para o lado direito, né? Então tem uma componente Vx também. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Se eu tenho duas componentes de velocidade, eu faço a soma vetorial e o vetor resultante é essa velocidade aqui. O que isso aqui significa eu dizer que a velocidade do barco tem que ser esse negócio aqui que está em preto? Essa aqui é a velocidade real do barco. Gente, essa velocidade é a velocidade de verdade que o barco vai ter e é a velocidade sobre a qual o enunciado está fazendo perguntas. Ó, o enunciado vem e fala assim, tudo isso para poder explicar o enunciado. Ó. Um barco demora ali no mínimo de 30 minutos para atravessar um rio quando a corrente está lenta, quando a correnteza está fraca. Se a velocidade de correnteza dobrar, radópia, o tempo mínimo de atravessar é o quê? Então, o tempo mínimo de atravessar tem a ver com a velocidade de atravessar, né? E tudo isso aqui vai estar relacionado a essa velocidade aqui. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, ó. Eu vou desenhar várias situações dessa aqui do barquinho, ó. Desenhar mais um barquinho aqui.
Mais uma situação só, tá? Vamos supor que, ó, vamos voltar para esse primeiro desenho que eu fiz. Esse VY que eu fiz aqui, eu fiz ele específico porque a velocidade da correnteza está baixa, ó, ela está fraquinha. Então eu tive que ter o VY da correnteza se anulando com o VY do barco. Vamos supor que vai aumentar essa velocidade VY da correnteza, ó. Deixa eu só terminar o desenho do barco. E vamos desenhar um VY grande, ó, que o vetor a gente sempre vai desenhar proporcional ao seu módulo. Então esse aqui é o VY da correnteza, que está bem forte, está puxando o barquinho lá para andar junto com a correnteza. O que eu vou precisar fazer aqui na velocidade VY do barco? Vou ter que mexer nela, né? Eu vou ter que fazer ela ser igual, tá? Aqui o meu ficou um pouco menor, vai ter que ser igual. Agora ficou um pouco maior, né? Vamos fazer aqui, mais ou menos igual. Então esse aqui vai ser o VY gerado pelo quê? Pelo motor do barco. Só que lembre que o motor ele está gerando a velocidade Vx, que é a velocidade que vai atravessar, né? Porque na verdade o que acontece? O motor é o cara, essa velocidade que eu coloquei em preto ali em cima é a velocidade real do motor, e visualizar Vx e Vy é só uma representação que a gente tem na física, né? Só que aí o que acontece? Esse vetorzão preto aqui, que é a velocidade real do motor, ele é sempre a mesma coisa, ele é constante, é a capacidade do motor. Tá? Então, esse vetorzão V aqui, preto, ele não pode mudar o tamanho dele. Ele vai poder mudar a orientação dele, mas o tamanho ele não pode mudar. E aí, com isso, o que acontece é o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui daí, ó, o meu Vx aqui embaixo, ele ia ficar bem pequenininho para eu poder ainda ter um Vzão do mesmo tamanho daquele ali de cima. Claro, o meu desenho não está perfeito, né? Mas o que acontece é que quanto maior tiver que ser a minha velocidade em Vy, menor vai ter que ser a minha velocidade de travessia, que é a velocidade horizontal, é a velocidade de travessia. Por quê? Para atravessar o rio, o que importa é o tamanho dessa velocidade de travessia. Então, quanto maior eu conseguir fazer ser o meu Vx, mais rápido esse barco vai atravessar o rio. Quanto menor, mais devagar. E aí a gente vai ter duas situações aqui, ó. Aí eu vou desenhar agora de um jeito bem bonito, bem top aqui, ó. Eu vou pegar um esquema que eu tenho aqui no segredo que tem no meu... Cadê meu negócio aqui? Formas. Aqui, ó, tem uns gráficos pronto aqui, vou desenhar um gráfico pronto XY. Olha aqui que legal. Então aqui é o nosso gráfico XY. Então aqui Y e aqui X. Tá? E eu vou fazer divisões aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, também. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que é isso aqui, né? E aí eu vou fazer umas linhas de apoio aqui, só pra gente enxergar essas duas situações, tá? Linhas de apoio. Tá meio feio meu desenho, tá lindo e maravilhoso, tá? Esse meu quadriculado aqui, ninguém consegue fazer melhor, né? Brincadeira. Bom, isso aqui tá parecendo batalha naval, né? Legal. Então é o seguinte, ó, as duas situações que a gente tem aqui. Ah, se tá com pressa, acelera o vídeo. Bom, isso aqui, ó, vamos pensar que eu vou enxergar o barco aqui. Eu vou enxergar que o barco tá aqui, tá? E aí agora eu vou colocar a velocidade da correnteza. O barco era roxo, né? Vamos respeitar as cores. Eu vou colocar a velocidade da correnteza que estava ali. Eu vou dizer que a velocidade da correnteza aqui valia 1, tá? Então a velocidade da correnteza aqui valia 1 espaço para cima. Logo, o meu barco vai ter que mexer no motor dele para direcionar o motor dele um pouquinho em ângulo. E aí ele vai fazer uma velocidade que vai fazer isso aqui, ó. Vai anular
aquela velocidade verde. Então esse aqui é o meu Vx, perdão, meu Vy. E eu vou contar para vocês que a capacidade desse meu barco aqui, ela tem esse tamanho aqui, ó. A capacidade do motor, ele só vai conseguir fazer nesse caso esse tamanho aqui, tá? De diagonal. Então isso aqui significa que, dado o meu vetorzão ali, o Vx foi esse cara aqui, ó. Tô fazendo decomposição de vetor, tá? Beleza? Agora, essa aqui foi uma situação. Vamos supor que tem uma outra situação. Deixa eu pegar aqui e fazer aumentar o gráfico só para a gente poder desenhar uma outra situação. Então aqui vamos colocar o nosso barco aqui. E aí, deixa eu colocar na mesma linha. E aí eu vou falar para o seguinte, dobrou a velocidade da correnteza. Correnteza que era o verde lá, lembra? Vai valer 2 quadradinhos. Essa aqui é a correnteza. Correnteza. Valeu 2 quadradinhos, né? Logo, o meu VY vai ter que valer 2 quadradinhos, tá? O VY que é a velocidade que o motor do barco vai colocar lá. E aí, gente, o que acontece, ó? Lembra que a capacidade do motor do barco é o tamanho dessa flecha preta aqui? Eu não vou poder fazer diferente. A capacidade do motor do meu barco vai ter que ter o tamanho dessa flecha aí. E se você for ver por análise de vetor, você vai construir um vetor preto igual se você dizer que o Vx dele é esse aqui. Tá? E aí, ó. Aí você vai ter que a tua resultante com esse Vx aqui vai ter o mesmo tamanho da outra ali. Tá? Se quiser, você faz as contas aí para ver quanto de um lado de quadrado que está dando essa resultante. Então, isso daqui é a capacidade do motor do barco. Então, é mais ou menos o seguinte, eu vou pegar o motor do barco, vou apontar para o motor, puxar o barco para essa direção aqui, torando no máximo, quando a correnteza estiver forte. Quando a correnteza estiver mais fraca, eu vou poder torar no máximo, né? Sempre que eu quero o mais rápido possível, mas eu não preciso direcionar lá para o outro lado o barco, eu vou poder direcionar ele um pouquinho menos torto, para que eu atravesse em linha reta, tá? E aí, com isso, olha o que aconteceu com esse nosso Vx. Se a gente disser aqui que o Vx, que era a velocidade de travessia, vale 1 nessa segunda situação, e eu medi na primeira situação, valeu 2. Então, a velocidade da situação, ó, que é a correnteza, vamos colocar correnteza fraca, correnteza forte. Então, aqui, ó. Quando eu passei da correnteza fraca para a correnteza forte, a minha velocidade de travessia, que eu estou pintando de amarelo a velocidade de travessia, o que aconteceu? Ela diminuiu. Na verdade, se a correnteza dobrou de uma situação para outra, a velocidade de travessia caiu pela metade. E aí o exercício está perguntando o que acontece. Se a velocidade de escorrimento do frio se dobrar, o que a gente fez aqui, dessa situação correnteza fraca para correnteza forte, de uma para outra teve um radopiamento, dobrou. O que acontece se ela dobrar? O tempo mínimo de travessia vai ser o quê? Vai aumentar, seja para ir do que para voltar, tá bom? Então, gabarito vai ser a letra C. Mas, tá, você pode vir me perguntar aqui, por que eu não marco a letra D, que aumenta só na ida? Gente, é a mesma coisa, é como se você estivesse enxergando de A para B um espelho. De A para B vai ser a mesma coisa do que se fosse de B para A. Essa correnteza vai atrapalhar de qualquer uma das formas. Então, aqui, ó, o cara vai ter que ligar o motor dele direcionando o barco para cá, pro barco poder andar em linha reta.
senão não anda, senão não rola. E aqui, a mesma coisa, quando ele estiver em B, ele vai ter que direcionar o barco para cá para poder andar em linha reta, porque a correnteza está sempre vindo nessa direção aqui, tá? Então, exercício complexo, um exercício que, na minha opinião, não foi tão bem escrito assim também, porque eu enxerguei uma outra interpretação aqui, mas não vem ao caso. Então, toma cuidado com esse tipo de exercício. Eu vou até falar, no IMET eles já cobraram esse conhecimento teu aqui, de que você vai ter que empinar o motor do barco para trás, para o barco poder andar em linha reta. Então, se liga nesses tipos de exercício aí, tá? Procura lá nos do IMET, que tem um desse aqui bem recente, dos 3 últimos anos, foi feito uma ou duas vezes, eu acho. Beleza? Falou!